Aguardem verão, se não vai ter ligação do Trump pro Lula pedindo, ô Lula, dá um jeito aí, Lula. Com tua experiência, com o seu jeito de fazer política. O Lula, diplomaticamente, é um mestre. Estava assistindo um dos telejornais da TV Globo apenas para ver como é que eles estavam. Não me refiro à Globo News, me refiro à Globo, a TV aberta, certo? Para ver como é que eles estavam noticiando a questão que envolve a Venezuela e fiquei assim, chocado com a cara de pau. Rapaz, depois da denúncia da Malu Gaspar, eu esperava qualquer tipo de jogo baixo, mas assim, vocês chegaram ao limite da sacanagem, da safadeza, de tentar impor uma narrativa mentirosa. Ao falar da prisão de jornalistas na Venezuela, eles disseram assim, eu não sei se era o Roberto Kovalik, agora me esqueci o nome do âncora do telejornal. O cara falou assim, olha, na notícia lá, né? O cara não estava comentando não, ele estava lendo, teleprompter. Olha, o governo chavista, que é comandado por aliados de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, prendeu 15 jornalistas que estavam sem passaporte e a ditadura está mais firme do que nunca na Venezuela. Hoje, dia 8 de janeiro. Vem cá. Eu tô ficando louco ou essa presidente que aí está fechou um acordo com o Trump para mandar milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos? O Trump está roubando, entre aspas, o petróleo venezuelano depois que o Maduro foi levado. O Maduro caiu ou o Maduro continua? Não, o Maduro caiu. Quem levou o Maduro? Os Estados Unidos. A vice assumiu. O Maduro foi levado em menos de 1 minuto. Houve traição. Ontem nós soubemos que o Trump e a Delcy estavam em contato há meses, conversando. Se o governo que aí está é ditatorial na Venezuela, então sejamos aqui honestos. Quem está aliado desse governo é a direita. Quem está aliado desse governo da Venezuela que prendeu jornalistas, segundo vocês da Globo, é a extrema-direita norte-americana. Quando é que vocês vão criar um pouquinho de vergonha? Quando é? Me digam aí, porque a Malu Gaspar até hoje não provou e recuou em relação às denúncias que fez contra o Alexandre de Moraes, a viuvinha da Lava Jato, jornalista do Globo. Vocês não têm vergonha nenhuma. Meu irmão, hoje quem é aliado dessa turma da Venezuela é o Trump. É o Trump. O Lula não reconheceu a legitimidade da eleição. O Maduro ficou com raiva. Eu já disse isso aqui, mas é bom repetir, porque esse pessoal da Globo tá de brincadeira, tá de sacanagem com a nossa cara, porra. Quem vetou a Venezuela de entrar nos BRICS? O Lula. Porque havia um acordo Brasil, México e Colômbia com a Venezuela de que as atas eleitorais seriam divulgadas para que esses países pudessem reconhecer o resultado independentemente se o Maduro vencesse ou outro candidato vencesse. O acordo não foi cumprido, o Brasil, a Colômbia e o México, que são países comandados por presidentes progressistas. Foram esses países que abriram um diálogo. E o Trump ligou para o Petro hoje para baixar a tensão, depois que ameaçou a Colômbia. O Petro não abriu para ele, não. O Petro disse, olha, eu e o Petro, diferentemente do Maduro, jamais se permitiria ser levado. Podem ter certeza, o Petro já pegou em armas no passado. O cara tem uma história de luta, meu irmão. De luta. O cara era guerrilheiro, ex-prefeito de Bogotá, presidente da Colômbia. Então, vocês pensam que seria assim no estalar de dedos como foi na Venezuela? A Venezuela houve uma traição clara, cristalina. Existem alguns segmentos do campo progressista que não querem admitir, mas a grande maioria do povo já percebeu e o povo está detonando aí. Correto? Então, olha, se vocês da Globo tiverem vergonha, por favor, digam que os atuais comandantes da Venezuela são aliados do Trump. Tanto é que os Estados Unidos vão reconhecer a Delcy Rodrigues como presidenta daquele país. Matéria oficial aqui, jornal Financial Times trouxe. Os Estados Unidos vão em breve reconhecer o atual governo em Caracas com o objetivo de incentivar investimentos na Venezuela, informou nesta quinta-feira o Financial Times citando uma fonte próxima às autoridades venezuelanas. Segundo o jornal, a relutância de Washington em reconhecer oficialmente o governo como legítimo cria riscos jurídicos para empresas petrolíferas interessadas em assinar contratos com a nova gestão, porque os donos das grandes empresas chegaram para a Casa Branca e disseram, ei, vem cá, vocês querem que nós investamos bilhões de dólares para recuperarmos a indústria venezuelana, no que se refere à indústria de óleo, gás, petróleo, enfim. Qual é a segurança jurídica que a gente vai ter lá se vocês ainda não reconheceram o governo?
Quem é que garante que quando nós fizermos os investimentos, os camaradas da iniciativa privada dos Estados Unidos, quem nos garante que vocês vão segurar a peteca? E se depois nós formos colocados para fora da Venezuela, e aí? Aí a Casa Branca sentiu que não está brincando. O camarada que é empresário, ele não quer saber se o governo é de direita, de esquerda, de centro, seja lá o que for, não. O camarada quer saber se tem segurança jurídica, o camarada quer saber se tem contrato. E quer saber se as leis serão cumpridas. E sabe quem é que o Trump vai pedir? Sabe para quem o Trump vai pedir ajuda? Pro Lula. A conversa em Washington é de que o Trump vai ligar pro Lula para pedir pro Lula manter um diálogo direto com a Delcy Rodrigues e poder evitar o vácuo de poder, porque se vários grupos paramilitares se juntam na Venezuela para contestar a Delcy Rodrigues, sabe como é que a Venezuela ficará? Como a Líbia. A Líbia hoje não tem governo depois da queda de Muammar Gaddafi. A Síria hoje, vários grupos paramilitares. O Iraque é ingovernável, vários grupos paramilitares. Existe um governo central, mas existem várias regiões que não são controladas pelo Iraque. E por aí vai. Por onde os Estados Unidos passaram, só ficou devastação, irmão. É bom que falemos isso. Então, fortalecer o governo da Delcy é uma das metas do Trump, porque a iniciativa privada quer isso. Aguardem verão, se não vai ter ligação do Trump pro Lula pedindo, ô Lula, dá um jeito aí, Lula. Com tua experiência, com o seu jeito de fazer política. O Lula, diplomaticamente, é um mestre. Ele conseguiu isolar moralmente os Estados Unidos diplomaticamente. Militarmente não tem condições, porque já falei para vocês. Como é que o Brasil vai estruturar as Forças Armadas se tem um Congresso que quer levar 61 bilhões? Como é que o camarada estrutura Forças Armadas aqui? Eu falo isso com bastante precisão para que não parem dúvidas no ar, porque os canalhas da Globo tentam poluir a mente dos senhores e das senhoras. Segundo o jornal, Washington reluta um pouco em reconhecer oficialmente o governo, porque teme que haja uma percepção internacional ruim. Ora, mas não é a presidente que vocês escolheram? Vocês não quiseram democracia na Venezuela, não quiseram eleição, deram um pé na bunda da Maria Corina Machado. E achei foi bom, porque é uma vassalazinha sem respeito próprio. Até o Prêmio Nobel da Paz ela quis dar ao Trump. Os Estados Unidos lançaram um ataque, aqui faz uma retrospectiva, né? Sobre o sequestro do Maduro. Maduro foi sequestrado, eu não concordo com o Maduro, mas ele foi sequestrado. A denúncia contra ele nos Estados Unidos é falsa. Essa questão de narcotráfico é tudo mentira. Esse cartel Los Solos nunca existiu. Os próprios acusadores já reescreveram a denúncia. Vocês vão ver se o Maduro não vai ser... Se as leis forem cumpridas nos Estados Unidos, o Maduro vai ser inocentado dessas denúncias de narcoterrorismo. Isso não existe. O Maduro pode ser culpado em outros crimes. Ladrão, corrupção, roubalheira, seja lá o que for. Agora de narcoterrorismo, narcotráfico, não. Eu acho que quem trabalha com isso deve ser bem o chefe militar lá da Venezuela, que aquele camarada tem a cara de cabra. Aquele camarada ali tem cara de camarada que não presta. E não venham aqui querer se blindar com a figura de Hugo Chávez, não, que eu não caio nessa, não. Pelo menos eu. Tem camarada na Venezuela que tenta se blindar com a figura de Hugo Chávez, utilizando a figura de um homem que fez história em seu país para querer se blindar.